Pode tomar seu assento. Hoje o pastor está inventando moda de novo, só para você ter uma ideia, né? Amém? Eu queria ler com vocês aqui Josué capítulo 14, tá bom? Josué 14, a partir do versículo 6, ok? Hoje o nosso tema é Não Pare de Sonhar, ok? E eu já vou chamar aqui meu amigo Maxwell, que vai me ajudar a pregar hoje, tá bom? Maxwell Carlos, agora eu apresento ele direitinho para vocês, tá? Mas nesse primeiro momento, abra sua Bíblia, Josué 14, a partir do versículo 6, tá? Deixa eu pegar meu esboço aqui também, hoje tudo tá diferente aqui, tá? Josué 14, 6 diz assim: Os filhos de Judá chegaram a Josué em Gigal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Você sabe que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei o que estava no meu coração. Os meus irmãos que tinham ido comigo me amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra em que você pôs o pé será sua e de seus filhos, em herança perpétua, pois você perseverou em seguir o Senhor, meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou com vida, como prometeu. 45 anos se passaram desde que o Senhor falou dessa palavra a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto. E agora, eis que estou com 85 anos. Estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra como para fazer o que for necessário. Dê-me agora esse monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquins, morando em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los, como ele mesmo prometeu. Josué o abençoou e deu a cidade de Hebrom a Caleb, filho de Jefoné, para ser a herança dele. Por isso Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje. Visto que havia perseverado em seguir o Senhor, Deus de Israel. Antes disso, o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Amém. Guarda essa palavra aí no seu coração. Agora você vai entender como é que a gente vai aplicar isso aí direitinho, tá bom? Mas primeiro eu queria que vocês conhecessem meu amigo Maxwell. É um amigo de longa data, tá? Então hoje a gente vê o Asaf e o Davi, né? Eles têm 7 anos, e a gente se conhece desde essa época, né? Então faz uns dias já, né? Não faz 45 igual o Caleb aqui falou, né? Dele e do Josué, mas faz mais de 20, faz quase 20, né, Maxwell? Quase. Bom dia a todos. Antes de você falar, cara, deixa eu te falar assim, ó. Tem 12 anos que eu não subo num púlpito da igreja. Então, assim. Eu ia chegar lá. Vai, continua, vai. Então, a gente conhece tem um bom tempo. Eu queria. Se apresenta primeiro, fala para eles quem é você. Difícil falar de mim, mano. Meu nome é Maxwell, tenho 36 anos, tô com o pé na cova já. Meu Deus do céu. Eu tenho uma empresa de comunicação visual e comecei minha empresa tem 12 anos após um sócio que também era pastor me botar para correr da empresa. Há 11 anos atrás ele me botou para correr e eu comecei minha empresa há 11 anos atrás só com uma bicicleta e um notebook e um sonho, que na época era só não passar fome mesmo, né? Então, assim, comecei a minha história em Cocalzinho de Goiás. Eu e o Herberson se conhecem desde essa época. E a nossa vida sempre se cruzou nesse tempo. Acho que você vai contar isso melhor que eu. E nesses 11 anos, eu tenho uma empresa de comunicação visual, também gravo conteúdos para a internet, onde eu entendi que quanto eu mais ensinava, mais eu prosperava. Então, quando eu comecei a minha empresa há 11 anos atrás, eu também comecei a gravar conteúdos para a internet. Hoje eu tenho quase 2 milhões de seguidores. Se juntar todas as plataformas, TikTok, YouTube, Facebook, Kawaii e YouTube, que foi onde eu comecei. Juntando todas as plataformas, eu tenho 2 milhões aproximadamente, com 64 milhões de contas alcançadas por mês. Então, assim, é muita coisa. E nesse tempo, eu acho que a gente pode contar a nossa história, né? Não dá para contar tudo agora. Você esqueceu o mais importante, marido da Jaqueline, sim. Pai do Davi e da Lia. É porque é muita coisa. Né? Então, irmãos,
A primeira coisa que eu queria destacar aqui, a gente vai ficar fazendo um pano de fundo. Sabe aqueles filmes que mostram o personagem, mostra a vida real, mais ou menos isso? Ou melhor, na verdade, mostra um personagem do passado e um personagem do presente, né? Que Caleb é da vida real. Então a ideia nossa hoje é a gente olhar para o Caleb e eu pensei assim, como é que eu vou falar sobre sonhar? Porque às vezes fica só no campo das ideias, a gente conta a história de alguém que viveu milhares de anos atrás e parece que não é a mesma coisa. Então, enquanto eu orava, eu falei assim, seria bom se a gente tivesse alguém para contar um testemunho. Se alguém pudesse nos ajudar a pensar, a visualizar o que é isso, né? Então foi quando a gente pensou em trazer o Maxwell. Eu achei legal porque o Caleb também, a gente lembra do Caleb, a gente lembra do Josué. Então era uma dupla ali, né? Que sempre estava junto, né? Que um influenciou o outro, né? Em todos os aspectos, né? E hoje, às vezes, quando você vê eu e o Maxwell, às vezes você vai falar assim, o pastor deve ter levado o Maxwell para a igreja, né? E, na verdade, nós dois nascemos em lar cristão, tá? Mas houve um período da adolescência, né? Que eu estava um pouco mais frio, um pouco mais distante. Aquele acomodado, eu diria, né? E o Maxwell foi um instrumento que Deus usou para reacender a chama no meu coração. Tá? Na época, nós dois tínhamos 17 anos. Ele tinha acabado de chegar da luz para os povos. Tava pentecostal, neopentecostal. Coração evangelístico. E aí, eu lembro que naquela época a gente fez um culto especial. O nome do culto era culto especial. Por quê? Não, porque é um culto diferente. Mas é um culto especial. Que a gente buscava evangelizar. Depois a gente teve a oportunidade de cuidar de uma... A gente tinha 17 anos e cuidava de uma sala de discipulado, de pessoas que iam batizar. Né? Então, a gente andou junto um tempo, depois eu mudei para Anápolis. Ele ficou entre Anápolis e Cocalzinho um tempo. Né? E só para vocês terem ideia, como as coisas de Deus elas são imprevisíveis, a gente estava falando um pouquinho sobre isso ontem. Né? Há 15 anos atrás, ou melhor, 16 ou 17 anos atrás, eu estava cursando ciência da computação na faculdade e o Maxwell estava no seminário. Então, se alguém olhasse para essa cena 17 anos atrás, talvez falasse assim, esse menino vai ser um pastor e esse rapaz vai ser um empresário, vai para o campo, né, de trabalho, para o mercado de trabalho. E hoje é totalmente diferente. Né? Hoje eu estou totalmente envolvido na igreja, eu até trabalho na minha área de tecnologia na igreja, mas eu trabalho na igreja, né? E o Maxwell, hoje ele serve como empresário. Deus usa ele como empresário. Né? Ele estava compartilhando esses dias, a Clécia mandou uma mensagem para ele. Né? Muitos, né, têm um ministério no púlpito, outros têm CNPJ. Né? E o Maxwell é alguém que Deus tem usado através do seu CNPJ, através da sua empresa. Mas, voltando aqui no Caleb, o que eu acho legal na vida de Caleb, Caleb era um homem diferente. Ele tinha uma visão diferente, ele tinha uma postura diferente. Se você vai lá no livro de Números, no capítulo 13, você vai ver 12 espias saindo para espiar a terra, e eles voltam dos 12, voltam 10 bem desanimados, 10 vendo os gigantes, vendo os problemas, e a gente vê 2 que estão vendo o que ninguém está vendo. Eles têm uma visão diferenciada, porque eles são pessoas diferenciadas. Né? E então, o Caleb, ele dá uma aula, pessoal, o que vocês estão... Deus não falou que vai abençoar, então só vamos trabalhar, só vamos fazer a nossa parte, né? Então, e você também não é um cara comum, né? Você quer falar um pouquinho disso? Na verdade, eu sou um cara que gosta... Primeiro que eu sou polêmico, né? Então, assim... Já deu... Por isso que eu tô aqui para filtrar. Eu jamais poderia falar com vocês se eu não tivesse alguém do meu lado aqui para filtrar, porque assim, eu sou um cara extremamente... gosto de pensar fora da caixa. Tanto é que quando eu abri a minha empresa, Eberson, era justamente uma caixinha de papelão sendo aberta, explodindo ali, saindo as ideias, né? Então, eu acredito que hoje, para você... Eu não posso falar que é prosperar ou qualquer outra coisa assim, mas para você se diferenciar, você tem que, obviamente, ser um cara fora da curva, né? Então, assim, e eu acho que isso vale para tudo na vida. Então, assim, você tem que ver o que os outros não estão vendo, não é isso? Tem que pensar fora da curva. Tudo na vida hoje é ser exatamente o oposto da manada. Cara, se tá todo mundo indo para cá, eu vou pro lado da direita aqui, vou seguir meu caminho e eu sei que vai acontecer alguma coisa aqui. É autenticidade, né? Hoje em dia a gente vive na era da manipulação. A mídia está querendo manipular de todos os jeitos. As redes sociais, a TV, em tudo. Os meios de comunicação de um modo geral. Né? E a gente tem que ser autêntico. Né? Eu odeio quando eu faço uma pergunta, por que você está fazendo? Não, porque está todo mundo fazendo. Eu falei, desde criança eu escuto minha mãe falar, você não é?
todo mundo. Né? Então, eu acho que a gente precisa ser autêntico. Né? Mas vamos entrar na parte importante aqui. O início de um sonho. Depois que Caleb deu o parecer, os outros espias deu, e aí deu aquele alvoroço no arraial israelita. Né? E aí Deus até ameaçou, falou: Moisés, vamos fazer um negócio, vamos começar tudo de novo, a gente mata todo mundo e eu construo uma nova nação através de você. E ele estava testando Moisés disse: não, mas aí que o povo vai falar assim, que o Senhor é um Deus mau. Né? E aí, então tá bom, vamos fazer o seguinte: os maiores aí de idade, só Josué e Caleb não vai morrer, todos vão ficar no caminho. E aí Caleb recebe uma promessa: olha só, o lugar que você foi lá vai ser seu. Deus vai te fazer prosperar, Deus vai te abençoar. Né? Então, Deus fez Caleb sonhar. Deus colaborou para que aquilo que ele almejasse, aquilo que estava no seu coração, né, fosse factível, fosse algo que ele conseguisse visualizar, mesmo 40 anos antes. Né? E eu queria que você falasse um pouquinho, como é que foi o início aí? Você já imaginou assim, quando eu tiver tantos anos eu vou ter uma empresa, vou ter tantos funcionários, vou ter isso e aquilo, ou... Enfim, conta aí. Eu queria ter uma história bonita pra contar, assim, né? Na verdade eu tenho, né? Mas, cara, quando... Tem um vídeo, hein? Você quer passar o vídeo agora? Eu te passei o vídeo? Passou. Então passa aí, vai. Vamos passar o vídeo. Rapaz, eu nem sabia que tinha dado certo. É, porque eu esqueci. Não dá nada. Quem quer saber de você enquanto tá no começo? Porque o começo dói. Sabe por quê? Porque no começo você não é valorizado. Eles veem o sorriso. Sempre dá uns BOzinhos assim, mas eu pensei que só acontecia comigo lá na minha empresa que dava esses problemas. Eles não dão crédito. Ninguém dá crédito. Vai dar bom. De você Confia. Tá no começo. Porque o começo dói. Tem um visualizador diferente, sem ser o do Windows, tem aquele outro de mídia. Eu testei ele agora aí. Mas eles não veem as lágrimas. Talvez ele não passa no Data Show. Enquanto você tá começando... Vai, enquanto não dá certo ali, contando um pouco da minha história, eu sou do ramo de comunicação visual. Meu sonho era ser pastor. Quando eu casei com a Jaqueline, eu fazia teologia ali no seminário, no IBA. E eu falava pra ela que, Jaqueline, você não vai ter uma vida fácil, porque você vai ser esposa de um cara que vai nas igrejas, vai evangelizar e tal, aquela coisa toda, e você vai cantar, porque Jaqueline canta demais a conta. E você vai cantar e eu vou pregar, a gente vai ganhar as vidas pra Jesus ali, vai dar tudo certo, e a gente vai viver da obra, e aquela coisa toda. Eu era muito, eu sempre coloquei muita energia em tudo que eu faço. Deu certo? Aí, vai dar bom. Vai, dá o play que depois eu conto o resto da história. Quer saber de você enquanto tá no começo. O áudio que tá bugado, né? Sabe por quê? Porque no começo você não é valorizado. Eles veem o sorriso do sucesso, mas eles não veem as lágrimas do percurso. Mas eu posso dublar qualquer coisa. Eles não dão crédito. Ninguém dá crédito pra menino. Existe um tempo até você ganhar. Ninguém quer saber de você enquanto tá no começo, porque o começo dói. Sabe por quê? Porque no começo você não é valorizado. Eles veem o sorriso do sucesso, mas eles não veem as lágrimas do percurso. Enquanto você tá começando, eles não dão crédito. Ninguém dá crédito pra menino. Existe um tempo até você ganhar crédito com pessoas. Existe um tempo, sabe por quê? Vamos ser sinceros, porque o começo você não tem uma estrutura. No começo tudo que você precisa é do abraço de alguém para te ajudar, mas ninguém quer abraçar quem tá começando. Se você for parar para observar pessoas ao seu redor, você for parar para observar as lutas do percurso, você chuta o balde antes de chegar na promessa. O que eu mais vivo hoje é ver aqueles que deram descrédito no começo, os mesmos que me ligam hoje. Deixa eu ir com você em tal agenda, deixa eu caminhar do seu lado. Mas, irmão, eu sempre falo, apoiar depois que deu certo não é apoio, é pegar carona no sucesso do outro. Obrigado. Que legal. Continua lá. Meu Deus, passou um filme na minha cabeça aqui. Pastor Maxwell, continue. Daí eu queria só ser pastor, né? Só que eu acho que Deus tinha um projeto total diferente pra mim, né, Eberson? O apelido era Pastuel. Ou pastorzinho, né? Porque eu andava numa bizinha ali, a galera me chamava de pastorzinho. Eu me lembro várias vezes que a gente ia, eu e a Jaqueline, a gente foi evangelizar em... Como é que eu falo isso sem falar errado, hein? Onde que as menininhas vendiam os seus corpos ali e tal, aquela coisa. Prostíbulo. Prostíbulo. eu e a Jaqueline, cara, a gente visitava prostíbulo pra evangelizar, só pra vocês terem noção, assim, sabe? Mas
eu creio muito no propósito de Deus. Então, assim, Deus me botou para correr dessa parada toda, porque Ele queria que eu fizesse uma coisa muito maior. Embora que definir tamanho, coisa maior, acho que é uma coisa muito relativa. Mas o Eberson me falou uma coisa ontem, é que se eu continuasse fazendo o que eu estava fazendo, como eu fazia antes, eu não ia ter o alcance que eu tenho hoje, porque eu seria só mais um. Então eu tive vários problemas na igreja, o Eberson acompanhou isso muito, muito de perto. Então, assim, por falta de maturidade da minha parte, maturidade dos pastores na época, aquela coisa toda, eu acabei me afastando, porque, como eu disse, eu sempre coloquei muita energia naquilo que eu fazia. E se eu tivesse que colocar energia na igreja, naquele momento, naquela fase da minha vida, e tivesse que colocar energia na minha empresa também, eu acho que eu não faria nada bem feito naquela época. E por um propósito de Deus, eu acabei me afastando total da igreja, mas sem perder os princípios que eu havia aprendido, cara. E eu acho que isso, para mim, foi e tem sido, cara, o primordial para mim. Então, assim, me afastei total da igreja, foquei em abrir uma empresa de comunicação visual para mim e, consequentemente, eu também comecei a gravar vídeos para internet, porque eu falava assim, cara, há 12 anos atrás, cara, ninguém queria ensinar nada de graça para ninguém. Eu batia nas portas para as empresas me ensinar as coisas, pô, ninguém queria ensinar. E eu falei para mim mesmo, cara, a partir de hoje, tudo que eu aprender, eu vou ensinar pra galera de graça na internet. E a sua dor virou seu ministério. É impressionante como as coisas foram acontecendo. Eu aprendia, gravava vídeo para ensinar. Isso foi, assim, muito tempo. E quanto mais ensinava, mais eu mostrava para as pessoas como fazia, mais clientes eu ia tendo, mais visibilidade eu ia tendo, mais o negócio ia crescendo. E eu segui na minha vida. Eu decidi seguir a minha vida enquanto o Eberson caminhava. Pô, eu comecei teologia, igual você falou, e saí da igreja. A letra me matou, né, cara? Meu Deus do céu. Trouxe de volta. É verdade o que dizem, né, mano? Ó, a letra total me matou, hein, mano? Trouxe de volta. Daí eu decidi seguir esse caminho de empreendedorismo e me agarrei a isso. Falei assim, cara, eu dependo disso. Eu lembro como se fosse hoje, quando eu acordei com meu ex-sócio, que também era pastor, me botou para correr da empresa. Cara, eu saí sem nada ali. Eu acordei 7h30 da manhã, 7 horas, para trabalhar e não tinha nada, Eberson. Não tinha nada na cara. Sabe o que é nada? Não tinha. Eu tinha só a bicicleta e um notebook que eu tenho até hoje. E a bicicleta era da Jaqueline, que tá aqui. A gente não era tinha aquela de cestinha? Não, depois as coisas tinham melhorado, porque a de cestinha era da minha mãe. Ah, verdade. Porque quando eu morava aqui em Anápolis como funcionário, eu descia para Santa Maria de Nazaré, que é Cambarro Preto, andava 4 quilômetros. E só andava de bicicleta, né? Vocês ganhavam vale, né? Aí ia de carro, né? Carona. Vocês iam de carona. Você lembra daquela vez que você bateu o carro? Mas deixa, eu sou outro assunto. O Eberson tem... depois, eu sou o único cara nessa igreja que posso contar muita coisa do Eberson que vocês nunca vão saber. Mas... muita coisa. Esse aí a gente deixa para um culto sem live. Deixa eu pôr uma parada off ali. E eu ia de bicicleta, cara, pra chegar na hora certa, que eu sempre fui um cara muito pontual, assim. Desculpa por chegar atrasado hoje na escola dominical, como foi mesmo. Mas pra chegar na hora certa no meu emprego, cara, eu colocava a roupa dentro da sacolinha, que era pra... a roupa que eu tava molhava na chuva e chegava na empresa e trocava de roupa. Então, assim, essa foi a vida que eu tive, mas eu sempre botei energia naquilo que eu fazia. E quando eu fui expulso pelo meu ex-sócio, que eu também tava tendo problemas na igreja, mano, foi um período complexo. Eu acordei 7h30 da manhã, e a Jaqueline falou assim, Maxwell, mas pra onde é que você vai e tal? Descansa um pouco e tal, aquela coisa toda. Mesmo sem emprego, sem nada, eu falei assim pra Jaqueline, homem que é homem, acorda cedo e vai trabalhar. Eu não tinha nada, cara. Tinha só o notebook e minha bike. Fui ligar para as pessoas, falar assim, olha, eu tô trabalhando sozinho, faz serviço comigo, sem máquina, sem nada. Eu pegava a artezinha que os clientes mandavam para mim, terceirizava o serviço aqui em Anápolis, com quem tinha as máquinas, pegava o serviço, entregava para o cliente, tirava minha pequena margenzinha ali e fui fazendo isso dia após dia, sustentando a Jaqueline, minha família e começando a gravar conteúdos para a internet. 11 anos depois, eu falei que 12 anos que eu não tinha
que eu não pisava num púlpito mais, cara. 12 anos, cara, que eu pregava, né? Meu Deus do céu. Eu já contei algumas histórias suas aqui, mas eles não sabem que é você, não. Não diga. O dia que você contar que sou eu conto as suas histórias também, cara. Então, vamos fazer um acordo aqui. Então, assim, fiz isso por 10 anos, né, cara? Tipo, trabalhei bastante mesmo. E as coisas foram melhorando, a custo de muita lágrima e a custo de muito joelho no chão. Que apesar, Eberson, de eu não estar na igreja, de eu ter saído da igreja, eu posso contar isso? Eu fazia Santa Ceia em casa, tomando. Eu estava muito frustrado com a igreja nessa época, muito frustrado com as pessoas, não com a igreja, com as pessoas. E lá em Cocalzinho eu não tinha opção de igreja. Lá em Cocalzinho tem 3 igrejas, assim, tá ligado? Qual que é a igreja? Presbiteriana, que eu tentei ir algumas vezes. Vamos pular essa parte. Eu tenho que pular a parte Não tem opções. Eu não tinha opções. Não tinha opções. E por não ter opções, cara, eu acabava tomando ceia do jeito que eu sabia. Eu pegava fandangos lá em casa e Coca-Cola e falava: Deus, aqui é o seu corpo e a Coca-Cola é o seu sangue e eu tô tomando em memória do Senhor e tá tudo certo. Bem, se isso é certo e se é errado, o Eberson vai falar aqui depois pra vocês. Eu não vou entrar na teologia aqui, mas era o meu jeito de servir a Deus, Eberson. E eu procurava ser. Pode falar, mano. Era sua sede, sua vontade, né? Porque até a ideia da ceia é de reunião, sim, né? É a ideia de corpo, de comunhão. Né? Então, por mais que os elementos, né, não sejam são simbólicos também. Né? Talvez se tivesse 5 pessoas com fandangos e coca, talvez você poderia falar: opa, é a ceia. Mas, enfim, continua. E enquanto eu ficava fora da igreja, eu tinha esse princípio de saber, cara, eu não vou lavar dinheiro para a prefeitura, eu não vou fazer coisa errada, eu não preciso, para mim crescer, eu não preciso fazer nada de errado. Eu vou baixar minha cabeça e vou dar o meu melhor na minha empresa. E eu fazia isso virando noites de sono e chorando muito durante as madrugadas, porque tinha dia, cara, que assim como vocês também, que tem empresa, ou que vocês que são funcionários, tinha dia, cara, que eu não sabia como é que eu ia pagar o funcionário no outro dia. Que eu não tinha... Cara, eu casei com a Jaqueline, quando a gente casou, cara, a gente quebrou o cofrinho nosso para comprar o primeiro botijão de gás. Ela tá aqui, ela sabe que isso é verdade. Então, assim, a gente passou muita dificuldade. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, sobre a questão do caminho até a realização, né? Porque, às vezes, as pessoas... Tem uma frase, eu não lembro de quem que é, que fala assim, ó: leva tempo para Deus fazer de repente, né? E aí, o que acontece? O pessoal vê o Caleb receber a promessa. Ele avançou alguns capítulos na Bíblia, o Caleb chegou lá. Gente, mas foi 40 anos. 40 anos, Caleb vendo gente morrer. 40 anos, sem muita variação de cardápio. 40 anos trabalhando. 40 anos aí vendo gente fazer coisa errada, vendo gente fazer coisa certa. Né? Então, leva um tempo. Né? Nós cremos que o Deus que prometeu, ele é fiel para cumprir. Né? Mas leva tempo para Deus fazer de repente, né? E esse processo, ele é importante, né? É importante você dizer isso. Ele é importante e é doloroso, né, cara? Porque, assim, eu posso falar que 8 anos da minha vida, eu não ganhei dinheiro, cara. Tipo assim, sabe o que é você passar 8 anos sofrendo e comendo? Eu falo que eu comi o pão que Deus, o diabo, sei lá quem foi que amassou esse negócio, mano. Porque, meu Deus do céu, mano. É assim... Sabe o que é trabalhar 8 anos, galera? 8 anos dando duro e nada acontecer, assim, de muito relevante, assim. E eu costumo falar para os meninos lá na Open que a galera entra na minha empresa, eles ficam 6 meses, 1 ano ali, e eles acham que a vida deles mudou. Eu falei, cara, fica 8 anos fazendo a mesma coisa pra você ver. E eu vou falar da internet, né? Porque todo mundo quer ir pra internet hoje. Cara, hoje eu, Maxwell... uma das minhas principais fontes de renda é da internet. Então, assim, mas tá ligado que eu fiquei 9 anos gravando vídeo pra internet todo santo dia. Qual que é o negócio? Qual que é a coisa que vocês fazem por 9 anos sem parar, sem ganhar nenhum centavo? Qual que é o negócio que vocês fazem isso e que só depois de 8 anos que vocês vão começar a ver dinheiro? Então, assim... É muito fácil pra galera, os coach, todo mundo vir na internet, dar receita. Mas eu tô falando que eu passei 8 anos fazendo
gravando conteúdo, ensinando as coisas, sendo criticado, sendo xingado na internet, um monte de gente falando um monte de coisa. Aí depois que explode, olha o cara, meu, o cara tá ganhando dinheiro. Nos últimos 15 meses, eu viajei, eu conheci 9 países nos últimos 15 meses. Todos eles graças a gravar conteúdo. Então fui para a China, fui para a Europa semana retrasada, mas tudo isso foi graças a gravar conteúdo e ter empresa. Mano, mas eu passei 8 anos me lascando. E se eu não tivesse aqui, eu ia falar outra palavra pior ainda. Qual que é o negócio que vocês conhecem? E quanto tempo que vocês estão fazendo a mesma coisa? Então, assim, cara, é trabalhoso, cara. É doído. É justamente a questão da perseverança, né? Jesus nos chama para perseverar, mesmo que a gente não está vendo, confiando no Senhor. Aquilo que você falou é bem importante, né? Porque às vezes faltou a questão da comunhão com a igreja, mas não faltou a comunhão com Deus. É claro que a gente deve buscar os dois, né? Entendendo que a gente... Hoje eu vi um vídeo que dizia o seguinte, ó, a resposta é simples, Deus está falando para Pedro, Pedro, tu me amas? Eu te amo, então cuida dos outros. Então, é quase que, ó, já que você ama Deus, você também tem que amar as pessoas, né? Então, enfim, mas a sua relação com Deus sempre foi profunda, né? Então, sempre você teve intensidade. Por mais que às vezes o vocabulário mudou, por mais que às vezes os ambientes mudaram, a gente sempre consegue enxergar um pouco de graça, né? Tem uma frase que você posta que eu gosto muito, como é que é? Gratidão me descreve e maravilhosa graça me persegue. Sabe que eu falo assim, cara, que eu acho que... eu falei isso com alguns amigos meus. Eu tenho um anzol bem aqui na minha boca, tá ligado? Tipo, e eu acho que... Eu sempre tentei correr dessas paradas, sempre, cara, sempre, sim. Não quero, eu já que ele não sabe disso, eu não consigo, mas parece que tem um anzol, assim. Toda vez que eu tento sair, eu sou puxado por esse anzol que tá fisgado. Então... essa parada de me manter firme com Deus e de, apesar de estar fora da igreja, eu sempre encontrei uma forma de servir a Deus que também fosse além das 4 paredes, além da igreja. Por isso que eu vi uma forma de ajudar e de abençoar as pessoas. Então, tem um vídeo meu, acho que não sei se a galera me segue aí no CB Dicas Brasil, que eu sempre no final dos vídeos eu falo, avisa lá para eles que quanto eu mais ensino, mais eu prospero, porque... Isso é a lei que eu aprendi muito cedo, que quanto mais a gente está disposto a servir, e a maneira que eu tenho de servir, eu acho que é essa parada de multiforma graça de Deus, né? Depois você explica mais sobre isso, mas da gente conseguir servir a Deus de tantas formas diferentes, porque ajudar as pessoas gravando conteúdo, ensinando, mostrando o caminho, principalmente inserindo Deus nesse contexto, que é uma coisa que eu sempre faço ali nos meus stories, eu sempre tento mostrar pra galera assim que, cara, eu sou cristão, eu gravo vídeo falando de Deus pros meninos, pros meus filhos, orando, gravo vídeo quando eu vou no monte ali orar e tal. Eu sempre tento mostrar esse lado cristão, mas sem ser chato, cara, porque eu não gosto de crente chato. E com todo respeito, mas eu sei que aqui não tem, tá, gente? Mas eu não gosto de crente chato. Então eu não uso minhas redes sociais pra falar assim, só Jesus salva, que não sei o que lá. Cara, eu não vou fazer isso. Eu tento mostrar Deus para as pessoas de uma maneira leve, que eu, na minha humilde opinião, acho que ser Deus é muito mais importante. Não ser Deus, né, e tal, mas mostrar Deus através de si é mais importante do que falar dele. Então, quando eu faço isso, mostrando os caminhos, como que eu estou trilhando a minha jornada, eu acho que é o mais importante de tudo. Essa questão da integridade, ela é muito importante mesmo, né? Eu lembro de um episódio, né? Estou voltando no tempo de novo, né? Quando a gente tinha aí os 17 anos, né, eu já teve uma eleição na igreja para ver quem seria o líder de jovens. Cara, agora você viajou mesmo, mano, agora você foi longe. E aí um dos candidatos era o Maxwell, eu estava vindo embora para Nápoles, eu não concorri. E aí nessa eleição, ele perdeu por um voto. E aí ele saiu, montou na motinha dele, saiu, foi pro meio do mato, sei lá. E aí eu lembro que a gente tinha uma playlist que a gente escutava na República, né? Já morava junto. E aí ninguém conseguia achar o Maxwell. Eu peguei a moto e falei, eu já imagino onde é que ele esteja. Eu peguei a moto, achei ele num ponto de ônibus, no meio do nada.
chorando, mas chorando muito, como se o mundo tivesse acabado ali, sabe? E eu lembro que a gente abraçou, chorei junto com ele, a gente orou ali. Eu falei, cara, você não está entendendo ainda, né? Deus não quer que você seja líder de jovens agora e é provável que ele tenha algo muito maior para a sua vida. E às vezes a gente quer limitar, às vezes a gente quer achar que o ministério, que o reino de Deus, ele só está dentro dessas 4 paredes. E na verdade essas 4 paredes é só o começo. Aqui a gente começa o ministério, aqui a gente começa a fazer, mas tem que transparecer lá fora, né? E aí resumo, o Maxwell nunca liderou jovens na igreja, né? Ele teve de forma direta, né? Mas até hoje a empresa dele é um lugar de discipulado, né? As pessoas que andam com ele são discipuladas, são evangelizadas. Ele está sempre falando, ele tem um jeito autêntico, um jeito característico de falar, né? Então, às vezes, em vez de ele falar assim, olha só, toma cuidado, que senão isso aqui vai acontecer, Deus e não, ele já vai falar bem rasgado mesmo, mas a pessoa isso vai dar merda, cara. Eu tô te falando que vai dar merda. As pessoas vão entender. Então, mas, enfim, algumas frustrações, elas fazem parte, elas nos moldam, elas vão nos ajudar a chegar lá na frente. E também é importante a gente pensar o seguinte, que mesmo quando a gente fala assim, ó, deu tudo certo, a gente tem o tudo entre aspas, sabe? Porque tudo é muito relativo. Romanos 8:28 vai dizer o seguinte, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eles falam assim, peraí, se todas as coisas cooperam por bem, você está dizendo para mim que um assassinato coopera por bem? Você está dizendo para mim que um adultério ou qualquer outra coisa nesse sentido? Porque é até difícil de fechar a conta. É até difícil de calcular no final, mas de fato todas as coisas cooperam para o bem, por quê? Porque é Deus que está por trás de tudo, por trás de toda a narrativa, é Deus que está montando o quebra-cabeça, é Deus que está direcionando todas as coisas. E mesmo quando a gente fala assim, ó, deu tudo certo, a gente tem uma pergunta, o que é tudo? O que é o nosso tudo? Né? Então a gente tem que pensar esse tudo na perspectiva de Deus. Né? Então, ele falou aqui, ele conheceu em quantos países no total você já viajou? Eu acho que foi uns 9 e esse mês ou mês que vem eu tô indo pro Irã. Até brinquei, vou levar uma Bíblia, começar a falar de Deus lá pra galera, gravar conteúdo disso. Só que não vou fazer isso. Quantos países no geral você já visitou? 9? Acho que foram 9, cara. 9 ou 10 ali. Já foi na China quantas vezes? Na China, 3 ou 4 vezes. Tá. 3 ou 4 vezes em 15 meses. Quantos funcionários trabalham com você hoje? Diretamente 22 colaboradores e indiretamente tem um vocalzinho ali, eu acho que dá um total de 35 colaboradores. 35 colaboradores. Então, muitas famílias são abençoadas através, né, daquilo que o senhor está fazendo na sua empresa, certo? Mas quando a gente fala que deu tudo certo, né, eu creio que a maior prosperidade não é a quantidade de seguidores que você tem no Instagram. A maior prosperidade não é o dinheiro que Deus te deu durante esse processo. A maior prosperidade não é conhecer todos esses países, né? Se você diria o que deu tudo certo, como você resumiria isso? Tá dando tudo certo? Isso não se deve muito a mim, né? É impressionante que o dar tudo certo não é mais sobre quem tá comigo do que sobre mim, que é minha família, cara. Eu acho que o mais importante de tudo isso é a família que eu construí e a fidelidade que a gente tem um com o outro. Porque, e quando eu falo que isso não depende muito de mim, porque a Jaqueline tá aqui, ela sabe que pelo nosso casamento, ela se esforça muito mais do que eu. Porque todo esse crescimento de empresa, isso custa muito caro. Custa caro para a família também. Ano passado, quando eu falei que a gente ia mudar para Anápolis, a nossa família foi rasgada ao meio. E a Jaqueline não queria, por causa de toda a cultura que ela tinha, aquela coisa toda, e eu queria crescer, eu queria não sei o que lá, porque isso é bonito, né? Tipo, sobe pra cabeça, né? Esse negócio, eu sou importante, eu sou o cara da internet, eu sou empresário, não sei o que lá. Isso sobe pra cabeça e você quer crescer, né? E não dá pra crescer, é difícil crescer numa cidade pequena de 7 mil habitantes, né? E eu queria me mudar para Anápolis, e a Jaqueline não queria por causa da cultura dela. Eu nunca tinha saído de Cocalzinho, o máximo que ela vem aqui em Anápolis, e enfim.
E teve um dia lá que a gente falou, cara, a gente vai se divorciar, porque eu quero me mudar para Nápoles, você não quer, você quer ficar aqui e tal. E os nossos meninos aí e tal já tinha bolado o plano perfeito para minha separação, né? E graças a Deus e a Jaqueline que lutou e falou, não, cara, a gente tá junto, então se for assim, a gente vai. Então, assim, o maior sucesso de tudo, eu creio que não se deve a nenhum dos fatores que eu acabei de falar, que é coisas que eu fiz. É coisas que quem não grava para internet, pessoas que não sabem empreender, que lutou por aquilo que é muito mais importante. Que hoje eu olho para isso e falo, caraca, mano, isso realmente é mais importante, que é a família. O dar tudo certo é passar por tudo isso, todos esses problemas e continuar com a mesma esposa, na qual nós nos casamos virgem, lá em Cocalzinho de Goiás, e hoje nós temos 2 filhos maravilhosos. Eu acho que de tudo isso, o maior tesouro é a família. Que quem lutou foi a Jaqueline, que está aqui. E eu, até pegando o gancho do que você está falando, não adianta nada a gente sonhar, a gente trabalhar, e deixar as pessoas que a gente ama no meio do caminho. Eu conheço missionários que depois foram para o campo, tiveram o casamento fragilizado. Às vezes eles não divorciaram, mas o casamento acabou. Eu conheço pessoas que prosperaram financeiramente, mas não existe mais família. Uma pessoa é uma família desestruturada, algo de ruim aconteceu. Conheço pessoas que quando começaram tinham centenas de amigos, mas quando chegaram, não onde gostariam de chegar, não tem mais amigo nenhum. Né? Então, ontem eu postei na internet que a gente estaria falando hoje aqui, alguns amigos nossos mandou mensagem, que legal, como eu gostaria de ver o Maxwell no púlpito, como eu gostaria de, tipo assim, enfim. Então, o que adianta você chegar onde você quer chegar sem ter pessoas com quem você possa compartilhar suas vitórias? Sem ter pessoas que você possa abraçar, ou sem ter pessoas para te ajudar a suportar o processo e etc. Tal, né? Então, de fato, né, a caminhada cristã não se resume simplesmente aonde a gente vai chegar, mas quem está com a gente ao longo da caminhada. Né? Então, uma frase que eu já disse aqui algumas vezes, o reino de Deus é um reino de amigos. Né? E quem são os amigos que andam conosco? Quem são as pessoas que estão rindo com a gente o dia que a gente está rindo, mas no dia do pranto também está lá com a gente. Né? E eu me recordo, é muito bom estar com o Maxwell hoje aqui contando essa história, mas sabe, a gente lembra de outras situações um tanto desconfortáveis, um tanto difíceis, né? Eu lembro numa ocasião, né, que ele e o pai dele não estavam muito bem, né? E aí o pai dele morava em Niquelândia, eu tinha acabado de pegar minha carteira de motorista de moto, e aí a gente falou assim, meu pai, eu falei, cara, você precisa reconciliar com seu pai. Aí, não, mas é porque eu e meu pai, não, você precisa. E aí, então vamos lá em Niquelândia, então, naquele bem jeito Maxwell de ser, bora para Niquelândia. Eu fui numa 150, ele foi numa bizinha. Só que detalhe, de Cocalzinho para Niquelândia tinha 50 quilômetros de chão, gente. Né? E era um chão, assim, terrível. Eu lembro que ele tacava aquela moto dele que eu falava assim, desse buraco ele não passa. Agora não vai. E aí a gente chegou lá, né, e houve um tempo de reconciliação muito bonito, sabe? Eu pude testemunhar, né, o abraço do Maxwell no pai dele, né? E aí, há poucos anos atrás, né, o pai do Maxwell partiu, mas ele foi quem cuidou do pai dele até o final. Né? Aliás, fui eu que também dei ceia pro meu pai à beira da morte, mas dessa vez não foi com Coca-Cola e nem com fandangos. Então, assim, foi muito importante. É pra gente ter noção do quanto a gente ter pessoas para dar com a gente é legal, né? É importante. Porque durante todo esse tempo me faltou muito isso. E eu acho que uma pessoa que ela anda longe das pessoas, da igreja, que é uma coisa que eu andei, que é quase impossível. Pela graça de Deus, eu né, continuei firme. Mas uma coisa muito difícil é que uma vida sem a comunidade é uma vida muito solitária. E eu decidi pagar o preço e assumir toda a responsabilidade por isso, mas é um preço muito alto, Emerson. Muito, muito alto. E eu sei o preço que eu paguei, porque, cara, quando eu precisava chorar e eu precisava de alguém pra orar comigo, mano, não tinha, tá ligado?
Eu lembro que na quina de casa, eu mordi a quina de casa, lá da paredinha que tinha lá em casa, chorando porque eu não podia contar com ninguém. Então, a igreja, e hoje eu posso reconhecer isso, o quanto é importante para ter com quem contar. Porque na época eu não tinha com quem contar. Então eu tinha que chorar calado na madrugada de noite, mordendo a quina da parede da minha casa. Então, assim, nem todo mundo aguenta esse processo. E quando você faz isso em comunidade, com pessoas, ah, eu acho que é mais importante, é mais confortante isso. E aí uma das coisas que eu gosto aqui desse texto é que quem está contando a história do Caleb é o Josué. Ou seja, alguém que presenciou, alguém que estava junto ali, alguém que viu tudo acontecer, alguém que viu a promessa e que viu a conclusão, sabe? Então eu queria concluir esse momento aqui agora pensando na perspectiva seguinte, olha só, fazendo um breve resumo. Só, Deus já deve ter te dado sonhos, Deus deve ter te dado projetos, planos, né? E a primeira coisa é entregar esses projetos na mão do Senhor. A palavra de Deus diz, né, que o coração do homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. Então, coloque esse projeto, esse plano nas mãos do Senhor. Em segundo lugar, entenda que você precisa batalhar, que existe um processo a ser passado aí, que pode demorar meses, anos. Se você for olhar, todos os heróis da Bíblia tiveram um tempo de espera. José sonhou que ia ser grande, que ia ser pessoas se dobrando diante dele. E do sonho de José até a realização foram pelo menos 13 anos. A gente vê Davi sendo ungido rei adolescente, mas quando Davi assume o trono, muito tempo passou, talvez 2 ou 3 décadas. Né? Então, a gente vê Caleb recebendo uma promessa, mas esperou 45 anos para ver tudo acontecer. Né? Então, é importante a gente pensar que existe um processo. E, em último lugar, é importante a gente pensar que é bom a gente ter companhia. É bom a gente ter amigos que nos aproximam do Senhor. É bom a gente ter pessoas que serão consolo na hora que a gente precisar de consolo, que serão exortação quando a gente precisar de exortação, que serão pessoas que vão nos levar em direção ao Senhor. Porque lá na frente são essas pessoas que vão comemorar com você, são essas pessoas que vão desfrutar das bênçãos que Deus vai derramar sobre a sua vida também, e que você vai desfrutar das bênçãos que Deus vai derramar sobre a vida delas também. Né? Quando Caleb chegou em Hebron, às vezes fala assim, Caleb chegou em Hebron, grande coisa, e grande coisa mesmo. Hebron é só o lugar onde tinha o túmulo da família dos patriarcas. Abraão, Sara, Isaac, Rebeca, Jacó, todos estavam ali. Hebron é só o lugar onde Davi começou a reinar. Ou seja, Caleb tem o nome registrado, né, em algo que Deus fez ao longo da história, algo muito grandioso. Por quê? Porque ele não parou de sonhar, ele não parou de trabalhar, ele não parou de confiar no Senhor, ele não parou de abençoar as pessoas ao seu redor. Né? Então, para a gente concluir, Maxwell, se você pudesse dizer uma última palavra para aqueles irmãos que estão sonhando, planejando, aqueles que querem crescer em algum aspecto, seja no ministério, seja na carreira profissional, seja no empreendedorismo, o que você poderia dizer a essas pessoas? É o que eu digo para toda semana para os meus colaboradores. Fazer o que precisa ser feito e ignorar o sentimento. Porque o coração do homem é enganoso, né, cara? Tipo, vai ter dia que você não vai querer fazer, que você vai ter desculpa, vai ter, E a única coisa que eu aprendi a fazer durante todo esse período foi, cara, baixar a cabeça e trabalhar. Ignorar o sentimento que é momentâneo e fazer o que precisa ser feito. Então, cara, se eu precisar acordar todo dia 5 horas da manhã para trabalhar, eu vou trabalhar mesmo se eu tiver com sono. Se eu precisar ir daqui até Goiânia a pé, eu vou fazer isso, nem que seja de joelho, lambendo o chão até lá. Então é fazer o que precisa ser feito. Amém. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos, para a gente encerrar? Amém? Já que você tem 12 anos que você não vem no púlpito, você vai fazer o serviço completo agora, tá bom? Amém? Né? E olha só, Maxwell, eu queria dizer algo da parte do Senhor para você hoje, tá? Ele tem te usado, talvez você não está sendo usado no púlpito, mas você já percebe que ele está te usando dentro de um escritório, na frente de uma câmera, né? E Deus quer, sabe, estender as fronteiras do seu ministério, tá? O púlpito não vai ser um lugar incomum para você, não. Em alguns momentos você vai estar no púlpito, mas em algum momento você vai estar em auditórios, em algum momento você vai estar em outros países, sabe? E Deus quer sim usar
aquele conhecimento bíblico que você adquiriu no seminário não foi em vão, tá bom? Pessoas vão ser, sabe, eu consigo imaginar missionários sendo assalariados pela Open ou pela CV Dicas. Eu consigo imaginar, sabe, empreendimentos do reino. Talvez uma ONG, alguma coisa surgindo dentro da Open. Algo assim social, algo assim que Deus vai fazer através daquilo que Ele tem derramado na sua vida. Porque, de fato, Deus tem te levantado, Deus tem derramado da unção dEle, da graça dEle sobre a sua vida, para que outras pessoas sejam tocadas. E que muitas, talvez, você vai ter lugar que você vai fazer apelo dentro de sala de reunião. Talvez em live, sabe? Deus vai te usar como voz profética na vida das pessoas, sabe? Eu acredito que hoje, esse momento aqui, entre amigos, entre família, né? Ele tem um grande significado. Deus está te dando uma nova rota, né? Uma nova rota. As coisas não vão ser mais tão separadas como você imaginou, né? Mas vão ser ambíguas, né? Que Ele prospere a sua vida, que Ele te use para a glória dele. Amém? Vamos orar. Abençoa o povo agora aí. Amém? Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor, por tua graça e por tua misericórdia, Senhor. Obrigado por esse momento. Obrigado porque o Senhor tem uma história diferente para cada um. E eu peço ao Senhor nesta manhã, Senhor, que o Senhor abra os olhos daquelas pessoas que estão perdidas. Tem muita gente que está perdida no próprio trabalho, nos próprios sentimentos. Mas que o Senhor dê discernimento, Senhor. Faça cada um entender, assim como o Senhor me fez entender, que tudo é uma fase, que todo esse caminho que a gente trilhar durante todo esse tempo só é para construir o nosso caráter, para fazer da gente pessoas fortes, que aguentam o tranco da vida. Que o Senhor domine os nossos sentimentos, as nossas decisões. Que todo esse sentimento que parece ser obscuro agora, parece não fazer sentido, todos eles sejam totalmente dominados por aquilo que precisa ser feito. Que o Senhor nos guie, que o Senhor ilumine as nossas mentes e que o Senhor nos dê visões, nos dê planos, projetos, criatividade, Senhor, e energia para fazer aquilo que precisa ser feito apesar dos nossos sentimentos. Eu te agradeço por esse momento também, Senhor. Obrigado por todo esse período de 12 anos que eu fiquei fora disso aqui tudo. Obrigado por esse caminho, Senhor. Obrigado porque a gente está junto aqui. Que o Senhor nos guie para os propósitos que são muito, muito maiores que os nossos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir.